Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que nos assiste pela internet. É com muita alegria que últimas sextas-feiras do mês temos Sexta com Kardec. E hoje nosso convidado especial, querido Navarro, querida Michele, que muito prontamente atendeu ao nosso pedido, meu e do Paulo, para falar dessa parábola que, apesar de tantos anos, né, desde lá do Novo Testamento com o nosso mestre, a gente vai tentar ver quanto que ela está atual até hoje. O administrador infiel, ou o servidor infiel, ou o mordomo infiel, são os títulos que a gente encontra ao analisar esse texto de Lucas, né? Capítulo 16, versículos de 1 a 13, que é com relação a essa parábola. Então eu vou pedir para meus queridos se apresentem rapidamente para a gente começar o bate-bola nosso com Sexta com Kardec. Sejam bem-vindos ao programa Sexta com Kardec. Boa noite a todos. Meu nome é Michele, eu sou trabalhadora aqui da casa. Já também trabalhei com o Navarro quando ele estava assim, logo na fundação, né, do seu centro espírita, com os meus pais. Faço estudo aos sábados do Novo Testamento com Emmanuel, com Paulo, né? E o estudo do Evangelho é apaixonante. Então, eu espero que nós possamos tirar grandes lições dessa nossa conversa de hoje. Minhas irmãs, meus irmãos, caros amigos que nos veem pela internet, é um prazer enorme estarmos de volta ao Kardec. O convite que nos foi feito é altamente instigante, nos convida a estudarmos talvez a parábola mais difícil de todo o Evangelho. Fez com que, particularmente, eu tirasse muitas teias de aranha do meu armário, da minha biblioteca, gastasse um bom tempo pesquisando para enfrentar essas feras que aqui estão. De forma que eu sou muito grato à oportunidade, espero aprender muito na noite de hoje com os nossos queridos amigos aqui. Queridos amigos, boa noite, meu nome é Paulo. Estou muito feliz de retornar aqui à tribuna dessa nossa casa para compartilhar as lições de Jesus revividas à luz da doutrina espírita. Essa parábola, no texto final dela, na parte dos ensinamentos, Jesus vai fazer uma recomendação no sentido de que a gente granjeie amigos com as riquezas que nos são disponibilizadas. E é isso que a gente faz muito na doutrina espírita. A gente granjeia essas amizades enriquecedoras para a nossa vida, de maneira que eu fico muito feliz de compartilhar esse momento nesse pequeno grupo de 4 pessoas, recordando as lições de Jesus. Então, pessoal, e para você que está em casa, esse encontro de hoje, na verdade, é o terceiro encontro dentro de 3 parábolas que falam da nossa relação com o dinheiro, da nossa relação com bens materiais. E os programas anteriores, que foi a parábola do rico insensato, do rico e Lázaro, nessa ordem, está disponível no YouTube, né, para você pegar o fio da meada anterior. Mas a de hoje é a que fecha com chave de ouro esse assunto, né, Paulo? Jesus vai dar uma radicalizada aqui. Na verdade, Jesus vem e anuncia um reino. Só que é um reino que não é daqui, não é do agora, né? Ele vai dizer isso, inclusive, a Pilatos: meu reino não é desse mundo, por enquanto ele não é daqui. Mas é um reino que deve merecer a atenção dos discípulos, né? E até uma certa primazia nas relações dos tratos com a vida. E logo se coloca essa questão: qual o papel, então, se a gente tem que andar, os discípulos de Jesus, com a atenção focada nesse reino que não é do aqui nem do agora, qual o papel das coisas materiais? Que importância elas devem ter, né, na vida do discípulo de Jesus? E essa é uma pergunta bastante atual, né? Já desde aquele tempo. Que papel os bens materiais devem ter na vida de um cristão e de um espírita cristão? Jesus, então, vai contar 3 parábolas, tentando elucidar. Ele vai, em Lucas 12, quando o rapazinho pede a ele que faça partilha dos bens de família,
ele se recusa a fazer e vai falar, olha, tem bens mais importantes que estão sendo tutelados aqui, né? E aí ele conta a parábola do rico insensato, aquele cara que acumulou, e de repente se viu sem a própria vida e se viu desprovido dos tesouros que seriam importantes para quando? Para o reino, né? Depois ele vai e conta, você vê como Jesus vai aumentando o nível da lição. Em Lucas 16, ele vai trazer uma perspectiva da vida futura. E ele vai falar de um rico, esse que não acumulou, esse usufruiu intensamente os bens materiais. Ele viveu uma vida de luxo e de banquetes. Enquanto Lázaro, né? Enquanto um mendigo que é colocado ali vivia uma vida de miséria, e Jesus inverte, dando uma perspectiva de futuro. Na vida futura, no reino dos céus, as posições estão invertidas. E agora vem então a parábola do administrador infiel, em que vai vir um outro contexto dessa mesma relação que ele tenta chamar a atenção, né? Quais são as coisas realmente importantes na nossa vida? Então, eu vou seguindo essa tradução e vou pedir para os meus queridos irem comentando com o pessoal de casa, com o pessoal presente. E eu começo lendo, pessoal. Dizia também Jesus, né, a seus discípulos: havia um homem rico que tinha um feitor, ou mordomo, ou servidor, né, um administrador. E este foi acusado diante dele como quem havia dissipado os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração, porque já não poderás ser meu feitor, ou administrador, ou mordomo. Então aqui passo a bola para os queridos darem essa introdução na história que Jesus conta sobre parábolas. Primeiro as mulheres. Primeiro as mulheres? Vamos lá, amigo. Direitos iguais. Nessas horas não é muito bom essa primazia. Não, mas vamos lá. Então, o que a gente precisa primeiro compreender, né? Jesus utiliza as parábolas não como uma história para crianças, né? As parábolas, elas são histórias sim, mas que trazem profundos ensinamentos. Então ele utiliza o quê? De personagens, de atividades que as pessoas que estavam ouvindo estavam acostumadas, porque naquela época era comum isso, uma pessoa de grandes posses ter uma pessoa para administrar todos os seus bens. Então, esse seria assim, né, um primeiro contexto. Era uma característica da época. Só que aí, será que eu já vou dar uma de spoiler? Não, fica à vontade. Para falar quem que é o administrador? Já pode falar quem é que é administrador, pode. Quem que é o Porque senhor? Nós já temos a figura, né, do feitor, administrador, né, Paulo? Sem dúvida. E aí, aqui nós já detectamos o quê? 2 personagens, né? O senhor, que era bastante, né, rico, e o seu administrador. Então, já tem esses 2 personagens. Quem que seria o senhor rico? O que vocês acham? Comparado a quem? Tudo bem, ali na história era, né, uma pessoa de muitas posses, mas nós podemos comparar o senhor a Deus, né? E o administrador? Que dissipa bens. Que dissipa. Nesse caso, seria um dissipar no tipo, um sentido de subtrair, De né? usar mal. De usar mal, porque na verdade ele não pode esbanjar o que não é dele, porque na verdade os bens são todos do Senhor, né? Então, estava subtraindo os bens do Senhor. E chegou essa notícia, né, ao Senhor, e ele então pede a prestação de contas. Houve a quebra de confiança, então chegou o momento dele ser dispensado da mordomia. E quem é esse administrador? Todos nós, a humanidade, fazendo uma comparação que Deus nos concede inúmeros recursos ao longo da nossa existência, e um dia nós teremos que prestar contas de tudo isso que nos foi concedido. Então, a gente enxerga também, logo
na primeira parte, que existe posições sociais. Nós vivemos num estágio em que as posições sociais são necessárias, as posições sociais são mecanismos, são, vamos dizer assim, áreas em que cada um tem a sua função, a sua obrigação natural. Então, existe uma função natural para aquele que tem grandes posses nas mãos, grandes possibilidades, sejam elas a riqueza material, seja a riqueza intelectual, ou seja ainda, como diz Haroldo Dutra Dias, ou a riqueza da beleza, e tudo isso é um patrimônio que precisa ser bem administrado. Então, a parábola nos remete a uma condição reencarnatória diversa, onde cada um de nós tem que dar conta daquilo que é do seu alcance, aquilo que está nas suas mãos, né? Então, quem é rico prestará conta daquilo que lhe foi posto à mão, e assim como aquele que tem pouco também será cobrado. A parábola dos talentos, né, se encaixa muito bem nisso. Vejo. Então, a primeira frase, a primeira passagem é essa. Identifica-se uma condição no mundo que nós estamos, com tanta desigualdade. Eu enxergo que existe uma necessidade ainda das diferenças sociais, né, que é, segundo o Livro dos Espíritos, fruto dos homens, não de Deus. Mas ainda é relacionado, portanto, à nossa condição espiritual atual. Depois, a gente vê que a pessoa utilizando mal, ela está prejudicando não a alguém em si, porque tudo é de Deus, como bem disse a Michele, tudo é de Deus. Ele não está prejudicando a Deus, porque tudo continua sendo dele. Aquele que dissipa os bens, ou aquele que não trabalha, está prejudicando a si mesmo, porque ele terá que prestar conta e vai ser tirado do cargo. De que forma nós podemos entender isso? E no final da parábola vai ser dito, né? Se você não é fiel no pouco, você não poderá ser colocado sobre muito. Que também é o final da parábola dos talentos. Exatamente. Jesus sintetiza muito bem isso, para que nós que reclamamos, entre aspas, né, da atual reencarnação, por estar sendo muito difícil, por estar sendo complicada, muito sofrimento, se queremos reencarnações melhores, é preciso administrar bem essa. Uhum. Para que nós possamos ter acesso a novas possibilidades. Também tem muito a ver com... Agora, no versículo 2 ali, ele fala de uma prestação... O Senhor chama o administrador a uma prestação de contas. Eu queria perguntar se vocês acham, em que momento se faz essa prestação? Existe um momento determinado em que os administradores infiéis são chamados a prestar conta do uso ou da administração que fizeram dos bens que lhe foram confiados? O que vocês pensam? Bom, eu acredito que quando nós retornamos à nossa pátria espiritual, né, é aquele ultimato, né? Aí vai nos ser perguntado, não, até tem essa... Ali é a rescisão do contrato. Ali é inquestionável, né? Mas será que tem um aviso prévio antes? Então, será alguma coisa assim? Ali, né? Será que a gente tem problemas na vida que pode ser também? Olha... Então, porque quando a gente retorna, eles não vão perguntar para nós, né? Não vai ser perguntado para nós que posição social nós ocupávamos, os títulos que nós tínhamos, quantos bens nós acumulamos, né? Vai ser perguntado o que nós fizemos de tudo aquilo que nos foi confiado. Né? Mas eu penso, Paulo, me permitam, que não existe um ponto definido para isso. A gente aprende na doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, que a lei de Deus está na nossa consciência. Sim. A gente evolui, em termos de consciência, a gente está sempre evoluindo, quer dizer, em qualquer momento a gente pode se arrepender. Sim. Os Espíritos dizem, a partir da questão 990, essa questão do arrependimento é muito interessante, porque o arrependimento vem conforme a gente já conhece a lei. Então, conforme a gente já sabe discernir o que é o certo e o que é o errado, mais possibilidade nós temos de nos arrepender. Mas acontece que nós temos todo o passado bloqueado na nossa memória. Consequentemente, a gente não sabe nem o que já fizemos e o que já fomos, o motivo das coisas estarem nas nossas mãos agora e o que deveríamos fazer. Aí, como o Michele falou, quando nós voltamos para o mundo dos espíritos, é que normalmente a ficha cai. Porque é quando o espírito vê toda a vida que se viveu e faz um exame de consciência. E quem é que vai cobrá-lo? A sua própria consciência. Eu não devia ter feito isso. Eu devia ter feito aquilo.
né? Esse arrependimento está muito bem retratado na parábola do filho pródigo. Sim. Cair em si do menino Depois do sofrimento. depois do sofrimento. Então o sofrimento é uma necessidade. Que vem uma como um necessidade. bilhetinho de Deus, filho, não volta para casa, não é aí. Mas ele, bom, nós estamos mudando. Então a gente precisa mudar o foco, né, com relação a de que forma a gente enxerga o sofrimento, porque ele é uma bênção em nossas vidas. Sem dúvida. Não quero ele não, mas ele é uma bênção. Sim. Agora, veja que nós corremos o risco, é um risco inerente, a ser tirado da mordomia, ou ser tirado da administração. Inclusive nessa por mesma mau vida. Né? uso. Exato. Não há. Inclusive nessa mesma vida. Não há. Sim, com certeza. É claro que na vida futura, no reino, que Kardec vai dizer no Evangelho, no capítulo 2, meu reino não é desse mundo, e muito do contexto do meu reino que Jesus referiu era simplesmente a vida futura, o mundo espiritual. Ali você quebra a ilusão, né, das coisas, e ali há uma ferição, sem dúvida. Mas muitas vezes essa ferição vem na forma de infortúnios, de sabores, de instituições, desses diversos bens dos quais nós nos fazemos mordomos infiéis e que o Navarro já começou a citar, porque a gente pensa que é só dinheiro de que se trata. Não. Não é. Não né? é, absolutamente. O que mais que a gente administra que é de Deus? Que Mais não é do que o dinheiro, Paulo, se a gente observar bem, e Emmanuel toca muito nesse assunto, a maior riqueza que nós temos quando nós estamos encarnados é a riqueza do tempo. Sim. E esse não volta mais. Então ele fala que quando a gente volta para o mundo dos espíritos, um dos maiores arrependimentos, se não o maior, é justamente a consciência do tempo perdido, jogado fora. E nós jogamos muito tempo fora aqui na Terra, né? A gente, quando fala em descansar, quer descansar mesmo, na inércia. Quem precisa de descanso é o corpo, a gente poderia estar aprendendo, lendo, assistindo alguma coisa produtiva, ou até mesmo orando por alguém que sempre está precisando, mas a gente acha que descansar é não pensar em nada, é não fazer nada, ou pelo contrário, é assim, emburrecer assistindo coisas que não servem para nada, ou ouvindo músicas que não servem para nada. É a velha expressão matar o tempo. Né? E mata mesmo. Mata. E vai se Gastar arrepender o muito. tempo, Mata né? o tempo. Gastar o tempo, Gastar né? Não o tempo. aproveitar o tempo, não usar o tempo para o seu próprio favor, utilizando como uma maneira de instruir, de melhorar, né? Então, Mas sempre aí, meus queridos, chegou o momento da prestação de contas e aquilo a gente está de frente para o Senhor, né? E é a continuação da parábola. Ô, Rodrigo, eu queria fazer uma observação. Vamos lá. Olha lá, voltando ainda naquele primeiro versículo, havia um homem rico que tinha um feitor, e este foi acusado diante dele. E ele pergunta, o que é isso que ouço dizer de ti? Quer dizer, não é ele que está Não acusando. está afirmando. Deus não vai cobrar ninguém, não vai acusar Não está ninguém. condenando. A situação é colocada à mostra. Muito bem. A situação é colocada à mostra. Deus não é aquele Deus que está sentado no trono esperando o Navarro chegar lá na frente para apontar os erros do Navarro. Não, as coisas são abertas, né? Ou como dizia Jesus, o que é falado às escondidas será gritado dos telhados, né? Então é preciso deixar bem claro que Deus aqui não é um julgador, não é um cobrador, um acusador, né? E muito menos um condenador, né? É o que fica claro aí. E o que fica também subentendido é assim, que o mau uso que você faz da mordomia, ela prejudica os terceiros, mas ela te prejudica também. De repente você é subtraído até em nome do seu próprio, até por misericórdia. Que é isso, filho? Você está fazendo muita bobagem. Você está se complicando. De repente, e aí vem nesse contexto, mais uma vez, reforçar a ideia que às vezes o sofrimento, o infortúnio, ele não é uma coisa ruim em si mesmo. Muitas vezes vem até por ação da misericórdia divina. Você está prejudicando muita gente e com isso você se complica. Nesse contexto aí a gente fica pensando, se no dia a dia vamos pensar num patrão, né? Antes dele ir lá e dar o aviso prévio para aquele gerente, ele vai apurar, né? Você acha que o Senhor também não tem... Para falar, que é isso que dizem de ti? Previamente o Senhor já não sabe o que está acontecendo? já não se inteirou do assunto, não pesquisou, né? Deus sabe tudo. Deus sabe tudo.
Mas a gente pode partir agora do... Por favor. Vamos lá. Aí é aquele momento assim de calafrio, né? Então o feitor disse com quem? Com o senhor não. Consigo mesmo. Que farei, visto que meu amo me tira da administração? Cavar, não posso. De mendigar, tenho vergonha. Mas já sei o que hei de fazer, para que, quando me for removido da administração, ache quem me recolha em casa. Esse versículo 3 é interessante porque É o pavor? Não, é a carapuça, né? É a Ele carapuça? assume. Ele assumiu. Ele assumiu. Ele não se defende, né? E mais, ele vai agir, ele não demonstra, vocês veem arrependimento ou vergonha? Não, ele está buscando uma solução. Ele tá Isso. pra Que lhe interessa. Exato, exato. Ele está preocupado com ele, Com né? o seu futuro. Olha né? Como que... a complexidade da história que Jesus Ele vai ainda não construindo. perguntou qual é o estrago que ele provocou na obra. Exato. Ele ainda não, Não se defende? Não. Ele já está buscando uma Está solução. pensando ali, ó. O que Não, vou mas fazer isso, agora? isso é muito comum nos dias de hoje. O que nós temos visto, infelizmente, talvez não seja nem hora de tocar... As né? delações? Não, Mas é inevitável. as Pode questões falar, políticas, pode por falar. As exemplo. questões políticas. Né, as questões políticas que nós estamos vivendo. As pessoas, ao invés de se emendarem, estão correndo atrás de achar um jeito de não serem descobertas. Isso. E fazendo acordos. Fazendo acordos. Então, Isso. hoje a gente busca soluções que, tipo, piores do que aquilo que foi feito. Isso. Né? Essa que é a Vamos questão. piorar, né? Muitos que verdade. deveriam Né? delatar, não eu, delatam. opa, peraí, eu fui pego. Alguns desses mostram arrependimento? Não, jamais. Externamente assim. É claro, olhando de longe, você não o sabe. panorama geral da coisa. O panorama geral. Porque o panorama íntimo Mas nós é não com somos Deus. muito Não, que é uma diferentes. prova que é atual demais essa palavra. Mas, Paulo, nós não somos muito diferentes. É verdade. Quando a gente é acusado, cobrado, a gente busca um jeito de se esconder um pouco mais, E ou se de justificar. sair de cena, de se justificar. A gente não fala, opa, peraí, isso eu não posso fazer nunca mais. Exatamente. A gente pensa no custo que isso vai ter, né? E pelo visto ele vai arrumar um subterfúgio Com aí certeza. para Uma ser. solução para o seu Toca lá. problema, né? Vamos lá, vamos ver o que ele faz então, Rodrigo. Então, preocupado o que hei de fazer depois, Só porque pegar no pesado ele não queria, né? Não, cavar já não posso, mendigar Cavar, não tenho coragem. Tem vergonha. Não, mudar de Era vida, orgulhoso, é orgulhoso. e preguiçoso. Ele não aceita Isso. qualquer coisa. Além de mal administrador, né? Mas- Além de mal administrador. De alguém que Ô, desviou. Paulo, ele está falando de mim. Ele está falando de mim. Se eu sair da minha posição, eu não quero coisa pior. Entendeu? Ou então linkando, pessoal. O orgulho e a preguiça, eu tô nessa também, viu? Nosso irmão aqui foi pego com a boca da botija, o senhor veio, o que estão dizendo de você? Aquele tempo, é como se o mundo parasse, pum, parou. O que eu vou fazer? Eu não consigo trabalhar e não vou pedir esmola. Aí ele, tendo chamado, pois, cada um dos devedores do seu amo, você que deve para o meu patrão, disse ao primeiro, quanto deves a meu amo? E este lhe respondeu, 100 cados de azeite. Ele então lhe disse, toma a tua obrigação. Eu imagino uma nota promissória, né? Exatamente. Eu também. Senta-te depressa, e descreve outra, de 50. Só outra promissória aqui. Desconto bom. E é? era de 100, me dá ela aqui e escreve uma que você deve 50. Depois disse a outro, e tu, quanto deves? Respondeu ele, 100 coros de trigo. Disse-lhe o feitor, toma o teu escrito e escreve 80. Vamos fazer uma pausa aqui, pessoal. O que ele fez, Mi? O Senhor está apontando para ele, o que estão dizendo? Você está dissipando os meus bens. O mundo parou, ele ficou pensando, e agora? O que eu vou fazer? Chama os devedores do patrão e dá desconto para todo mundo? Que beleza, hein? Acabou de ser surpreendido. Eu quero ouvir o comentário de você. Vamos lá, quem se habilita? Mas Primeiras eu de mulheres. novo, meu Deus, olha, aqui tem duas vertentes, né? Existem duas assim, pelo que nós já conversamos, mas são vários os olhares. Eu, pelo meu olhar, pela minha leitura, eu acredito que ele
diminuiu a dívida, né, desses arrendatários, porque na verdade eram pessoas que arrendavam as terras do rei e do senhor, e elas iriam pagar com uma produção. E essa produção era certa. A colheita tivesse sido boa ou não, eles iam pagar aquilo. Então, o risco era do arrendatário. Então, na minha leitura, ele fez o quê? Eu vou conquistar amigos. Ele já estava dissipando os bens mesmo, né? Reduzindo a dívida, porque aí essas pessoas que eu reduzi a dívida, elas vão ficar gratas a mim. E quando eu precisar, quando eu for, né, despedido da mordomia, elas vão me receber na sua casa. Eu vou me unir a elas pela gratidão. Então, essa é a minha visão. Ele agiu por interesse, sim. Só que... Continuou orgulhoso e egoísta. É isso? Só que diminuindo a dívida daquelas pessoas... Ai, não posso falar muito. Mas diminuindo a dívida daquelas pessoas, de uma certa forma, ele ajudou aqueles produtores. Ficou bem na fita? Concordam? Muito... Concordo ou não? Não, claro que eu concordo, mas o que está presente? A irresponsabilidade. Ele não pode fazer isso com uma coisa que não é dele. Seria a cortesia com o chapéu alheio. Exatamente. Ele fez, praticou o bem em detrimento do proprietário, do dono. Essa é uma leitura, aliás, essa é a leitura teológica tradicional. Eu olhando para o texto e trazendo para os dias de hoje, eu tenho uma visão anacrônica, né? Assim, trazendo para o contexto atual. O que eu acho que ele faz aqui, ou que seria possível uma leitura acerca dessa conduta, é comprar as dívidas alheias com desconto, mediante o dinheiro ilícito que ele havia arrecadado na administração infiel. Então ele chama os devedores e fala: quanto você deve? É 100? Toma o dinheiro, escreve 50 para mim. Com esse dinheiro, você paga o patrão, o dono, né? E você passa a ser meu devedor, pela metade do preço. Ele lava dinheiro. Essa palavra também é perigosa nos contextos atuais. No contexto atual. Não é muito atual, de novo, né? Mas a questão que, na verdade, ele está, seja de um jeito, seja do outro, ele está fazendo uma cortesia, né? Com algo, com uma riqueza, um mamão da iniquidade, com uma riqueza que não seria dele. Ele está trabalhando, seja com o dinheiro que ele furtou, seja com a propriedade ou os bens que não são dele, são do Senhor. Né? Até aqui acho que estamos de acordo. A surpresa é que o Senhor vai elogiá-lo. Vamos lá então, vamos lá. Vocês linkaram, né, pessoal? Foi pego com a boca na botija, ficou preocupado com o futuro, em seguida chamou todo mundo que deve, vou te dar um desconto, eu sou bonzinho. Ou para você me tratar bem depois, ou para lavar o dinheiro que eu escondi do patrão. Ok. Qual seria a reação desse senhor? E o amo levou este feitor iníquo por haver obrado como homem de juízo, porque os filhos deste século são mais sábios na sua geração que os filhos da luz. A parábola termina aí, o resto já é um pouco de como a gente poderia ficar nesse versículo, pode ser? Pode, claro. Porque aí o versículo 9 já são comentários. E aí o versículo 8 vai dizer que o Senhor, o amo, o dono, louvou a atitude desse administrador. E aí tem algumas falas, algumas frases que são bastante interessantes quando ele fala assim, porque os filhos desse tempo são mais prudentes, é isso? Prudentes, sábios, dependendo da tradução. Que os filhos, vamos trocar a palavra, né? Prudentes, não espertos. Espertos. Mas isso. segundo o mundo, porque os filhos desse século significam os filhos desse instante. Isso que eu ia desse momento, dessa cultura. Então as pessoas do mundo material, dessa evolução. Na verdade, talvez do mundo material, pode ser? Com certeza. Mas talvez a gente pudesse olhar essa passagem. O amo louvou o cara que foi pego na boca da botija.
e saiu dando desconto para todo mundo. Pessoal, Talvez- me explica isso, pelo amor de Deus. Rodrigo, a gente precisa ir para o lado pessoal da coisa. Então eu vou falar do meu ponto de vista. Eu acho que essa questão desse louvor, desse elogio, é pelo lado irônico. Você é muito esperto, mas em cima de coisa errada. Eu acho que a gente pode levar, porque não é possível que um ser que está cobrando contas, está reclamando que é seu, possa elogiar uma pessoa que está passando ele para trás. Então eu vejo nesse instante, né, que esse louvor, esse reconhecimento de uma esperteza é no sentido irônico da coisa. Então, aquela minha interpretação, ela harmoniza essa dificuldade. Porque, nesse caso, o patrão não seria lesado. Ele receberia a integralidade da dívida. Né? Ele fala, toma o 100, paga. Ele faz uma triangulação ali. Então, nesse sentido, o louvor seria viável. Mas é porque a gente não sabe no que o patrão está sendo lesado. O patrão já havia sido A gente lesado. não sabe, mas não Exato. sabendo no que ele está sendo lesado. Exato. Agora, se a gente pensar que esse patrão é o Senhor, é Deus, Que sabe tudo. será que Deus poderia louvar atitudes espertas que a gente tenha, que vão beneficiar terceiros, ainda que seja pelas razões erradas? Será que o bem feito por razões inadequadas, ou até mesmo o bem feito de uma maneira inadequada, como é esse caso, aqui você tem um motivo errado, só terminar, o motivo errado e a forma errada, mas a atitude beneficiou. Você já pensou quando ele usar essa inteligência para o bem? Não, imagina Sim. Então o elogio é para o atributo inteligência que já está num certo nível de desenvolvimento, mas ainda está sendo utilizado mal. Então o elogio vem pela inteligência, mas não na... O elogio vem pelo efeito. Não, deixa eu falar uma coisinha. Não, você não vai fosse, falar. ó, se fosse você aí de casa, ou qualquer um de vocês aqui, que tivesse ganho um descontão Isso. Vocês rezariam do por esse funcionário de quem você deve. cara? Volta a bola pra vocês. Volta a bola. Se fosse eu Será que que tivesse... essas pessoas ficariam Como é que eu ia gratas? encarar Se esse for uma cara? pessoa que pensa como ele, vai ficar contente. E se for uma pessoa que tem brio, que tem consciência, não vai aceitar. É como nós num caixa de supermercado. Se você receber um troco a mais, Mas você e se devolve... eu não sei você... que ele tá fazendo isso? Se eu acho que é o patrão que tá dando? Porque, na verdade, Tipo um saldão da dívida lá e chama todo mundo, quem deve, vão dar desconto para fazer um acordo. Mas aí é aberto a todos, né? Uma meia dúzia? Não a meia dúzia, a coisa é Adoro um divulgada. pouquinho, Vamos lá. O problema é, você recebe um desconto que você não merece e sabe que a pessoa está prejudicando aquele que é dono do patrimônio. Nesse caso, eles O que é que não você sabiam, faz? né? Eu acho que ninguém sabia, né? A pressa Era muito, do... vem cá, me dá a tua dívida aí. Há uma Agora con- você deve 50. Há uma construção teológica em torno disso. Quando ele fala assim, o patrão não o demite imediatamente. Ele está de aviso prévio e nesse interregno Ninguém ele sabe, tem né? um tempo Ele é o e feitor ele ainda. chama rapidamente os devedores e renegocia ali sem para que aquela ação não tivesse a publicidade que ele não tinha mais a mordomia para fazer aquilo. Mas a Michelle vai arredondar, harmonizar Então, essa... Porque, assim, Esse pela nosso olhar. parábola, não dá. Provavelmente aqueles arrendatários não sabiam que ele tinha sido demitido, por isso que eles acharam até assim, né, que estava sendo um Estava ato no escritório, de posse de de todas as notas benevolência promissórias, né? do seu senhor. Mas aí, nesse caso, se a gente olhar, ler esse versículo de uma maneira assim, menos atenta, nós podemos interpretar isso, que o Senhor estava louvando uma atitude desonesta, né? Só que jamais Jesus iria, né, nos transmitir o ensinamento incentivando a conduta desonesta. Então, nós precisamos tirar o quê? Aquele espírito da letra. Então, se nós pensarmos o seguinte, vamos recontextualizar.
aquelas pessoas, aqueles arrendatários, eles tinham grandes dívidas, né? Porque era um pedaço de Pagava, terra né? até Azeite considerável. era uma coisa muito rara e cara, né? Porque os 100 Batos. batos de azeite eram equivalente à produção de mais de 150 oliveiras. Então, era uma quantia considerável, uma dívida considerável. E quando aquele administrador infiel reduziu a dívida, o que ele fez? Ele acabou auxiliando aquela pessoa, auxiliando na carga, né? Principalmente se a gente tinha. pensar no contexto histórico, que quem devia perdia a família como escravo, né? Isso. Não Então, tinha isso no costume? Ou estou enganado? o que acontece? Por interesse pessoal, sim, para tentar resolver a sua vida, sim, se foi diminuindo a dívida ou se foi comprando a dívida, mas de qualquer forma, esse administrador infiel, ele auxiliou aqueles devedores. E aí, a conduta que é elogiada não é essa da esperteza, mas é o do bem que ele causou àquelas pessoas. E aí me lembra uma frase que eu li essa semana no livro Ação e Reação, no capítulo 6, quando André Luiz que fala o seguinte, que todo bem realizado, com quem for e seja onde for, constitui recurso vivo atuando em favor de quem o pratica. Sem dúvida. Então, eu acredito que seja nesse sentido que o Senhor tem elogiado, porque com interesse pessoal ou não, mas ele auxiliou, né? E esse bem que ele fez para o outro, ele vem em benefício a quem praticou. Por quê? Porque essas pessoas vão nutrir por esse administrador a gratidão, né? E naquela época a reciprocidade era também louvável, né? Um hábito bem praticado, né? A pessoa me ajudou, eu vou ajudar. A verdade é que esse versículo ele é teologicamente insolúvel. Sim. Há muitas controvérsias em torno desse texto e ele permite... Do 8, né? Do versículo 8 e da parábola em geral, né, que vai levar. Kardec, no Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, ele vai dizer que nenhuma boa ação vai deixar de ser computada em seu benefício. E eu acredito aqui que mesmo aquelas que são praticadas pelos motivos errados, pelas razões erradas, e mesmo até pela maneira errada, pela forma errada. Por quê? Porque a doutrina espírita, diferentemente das demais religiões co-irmãs que se baseiam na vida de Jesus, ela tem uma ideia que é muito peculiar, que é o de processo, de que a alma evolui, né? Para as demais religiões, não há esse processo evolutivo. Tudo é resolvido numa única existência, né? E o Espiritismo vai nos falar de um conhecimento gradativo da lei, de uma consciência que vai se ampliando, de um entendimento de que a gratidão de alguém vai, talvez, movendo as suas fibras do coração, e aí você passe com o tempo a fazer as coisas certas, pelas razões certas e da maneira correta. Mas, por enquanto, como diz Jesus, os filhos desse século, os filhos desse momento evolutivo, a gente faz mais pelas razões egoísticas, mesmo quando a gente faz o bem, pelos interesses pessoais. E até não espirituais. Até quando eu faço uma escola em Angola, pessoal, não falei isso. E às vezes até pensando no bônus hora, né? Vou fazer, né? Porque eu vou. Agora, quando você se tornar um filho da luz, fazer o bem vai ser o seu dia a dia, né? E a gente vai agir sempre por misericórdia. E vai ser... A Michele tocou no assunto sobre o âmbito espiritual, que é o mais acertado, porque a letra mata. Né? Exato. Então, se a gente observar que o Senhor é Deus, o prejuízo que a gente possa estar causando a Ele é nulo, porque Ele dono de tudo, perfeito, mas é evidente que Ele terá a sua própria providência divina que corrigir as coisas que nós fazemos de errado, as situações, né? Para nos remeter ao aprendizado. Aí fica denotado, ainda usando a ótica da Michele, a questão da misericórdia. E todos nós estamos convivendo com pessoas que sofrem, e muitas delas sofrem muito mais que nós. Então, diante das riquezas que tenho
quaisquer que sejam elas. O que é que eu estou fazendo com as dívidas, entre aspas, espirituais daqueles que convivem conosco? Então, eu preciso ajudá-los a carregar o fardo da vida, ou a tirar o peso deles. Né? Então, nesse sentido, a gente consegue tornar a mensagem mais compreensiva. Sim. Na forma de transformar as nossas intenções ou as nossas atitudes em um jeito de transformar a vida das pessoas numa condição melhor de viver. Sempre A nossa pensando na vida participação, futura, né? pensando É o no 9, bem-estar né, das Paulo? pessoas. Né? Que é o 9, né? Que é o 9. Que é o 9, que é, também eu vos digo, que granjeeis amigos com as riquezas da iniquidade, ou seja, passando a perna no patrão, para que quando venham a faltar, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Continua sendo a cada um segundo as suas obras. Você ajuda as pessoas, naturalmente algumas pessoas vão te ajudar. Fechou isso que vocês disseram ainda, de lei de ação e reação. Só que aí tem um contexto importante, que são as riquezas da iniquidade. Né? Porque se você tem as riquezas injustas, ou uma mão da injustiça, você talvez pense que você tem uma riqueza da equidade. Eu fico pensando assim, quais as riquezas de tudo aquilo que a gente tem, como a gente começou conversando por esse ponto, a gente tem uma dificuldade de reconhecer que as nossas riquezas são iníquas, a gente não merece. A gente não merece. A gente Ou merece demais, né? Ou a gente acha que Dono verdadeiro. é mérito, isso, é dono e mérito. Né? Pensando, por exemplo, na saúde. Né? Saúde. A saúde pode ser um patrimônio que você tenha e você vai olhar assim, será que eu sempre cuidei bem desse corpo? E aí pensando em retrospectiva. Emmanuel vai ter uma mensagem dessa no Pão Nosso, ele vai dizer, se você for olhar para trás, você vai chegar à conclusão que toda a sua mordomia é injusta. Você não merece. Né? Mas a gente acha que merece. É um investimento divino visando o nosso crescimento. Exatamente. O Senhor da vida incentiva-nos, dando-nos coisas para que a gente possa que a gente crescer. não merece, mas toma esse talento e seja fiel com ele. Né? Usa bem. Usa bem. Usa bem. Essa parábola mexe muito com a gente porque ela é muito filosófica. Exato. Ela mexe muito com a gente em todos os sentidos. Uma coisa é fato, nós estamos vivendo uma condição que nós mesmos pedimos segundo as nossas características espirituais. Então nós estamos numa posição atendendo às nossas solicitações particulares. Transitando em todos os personagens, inclusive. Em todos os personagens, inclusive, todas as condições. Ora, é natural que se peça conta e nós mesmos façamos isso em função de nós termos um conhecimento prévio daquilo que ia ser feito. Então, quando Jesus fala para Nicodemos que o Espírito sopra a vida onde ele quer, ele está dizendo que o Espírito escolhe onde vai nascer. Sabe das condições, quem está ali esperando ele e tudo mais. Ora, o livro dos Espíritos é muito claro. O Espírito sabe tudo que vai viver, as coisas principais, evidentemente, não os mínimos detalhes. Porque é ele mesmo que faz o seu planejamento. Então, tudo aquilo que está em nossas mãos, essa riqueza toda, não é uma questão de merecimento, é uma questão de misericórdia divina que nos concede oportunidades e possibilidades para que o nosso espírito cresça. Mas você diria que o patrão aposta em nós? Com certeza. Ele fala, você vai dar conta, cara. Vai Mas lá. olha, Paulo... Eu te dou aviso, continua aí administrando meus bens, mesmo eu te pego. Nós poderíamos usar aqui uma frase, uma opinião do Haroldo Dutra Dias. Ele fala, quando Jesus olha para o Navarro, ele está vendo um Emmanuel daqui a 5.000 anos, entendeu? Isso, exato. Então Exato. Jesus olha o lá na frente. O olhar de Jesus, né? É o olhar de Jesus, o olhar da misericórdia Jesus. divina é lá na frente. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde nós vamos chegar lá. Por isso que ele pode elogiar a conduta iníqua que produziu um bom resultado. Você é um cara inteligente, está fazendo coisa errada, mas já é inteligente. Já é um... porque ele poderia pegar para ele, né? Já é um começo de bem, né? Porque, na verdade, isso que você falou, né? Jesus olha para nós e ele vê todo o nosso potencial, né? Ele não vê a semente, ele vê aquela árvore frondosa que vai nascer, né? E ele espera tudo de nós, né? Na verdade, ele vê um espírito que está fadado à perfeição. Isso.
Somos deuses. E ele está mexendo as peças da vida em torno de nós. Sim. Vou preparar-vos o lugar Isso. para que a gente possa crescer sempre. Então, Exato. essa parábola, Dentro de um processo. dentro de um processo de aprendizado, onde a lei de ação e reação funciona, o do esforço próprio, e a cada um é dado segundo as suas obras. Sem dúvida. Então, quem vai ser feliz primeiro? Aquele que se esforçar mais, se adequar mais à lei. Exato. Que é a introdução do 10, 11, 12. Aí, todo esse... E olha só, aí depois disso tudo ele continua. Jesus agora. O que é fiel no menos, também é fiel no mais. E o que é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem haverá de vos confiar as verdadeiras? Se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? É O que a gente pode... Isso, né? Fiel no mais, gente. É você, quanto é fiel no mais, é você ter muitas possibilidades e ser fiel à lei. Qual lei? A lei moral. No contexto da parábola. No contexto da parábola, é a quantidade de bens que ele tem nas mãos administrando. O contexto é o poder que ele tem na mão. Ele tinha poder para fazer desaparecer as dívidas. Ou aliviá-las. Aliviá-las até mesmo fazê-las Exato. desaparecer. Ainda que, e pensando em si, E você acha... Sim, mas olha, porque essa questão da amizade é muito interessante. Jesus, quando fala dos amigos, a gente precisa pensar bem nessa questão. A gente escolhe muito ainda os nossos amigos. Quem outro vale a olhar, pena. né? Porque ele chamou 2 aí na parábola. Então, Quantos não deveriam dever para esse patrão? Jesus, quando fala a respeito no Evangelho, ele fala para os próprios servos, para os próprios apóstolos, né? Que eram pessoas simples, ignorantes e tudo mais. Falou: eu já não mais os chamo servos, mas amigos. Isso. Então existe uma diferença aí Sim. nas relações humanas, pessoas que a gente deve estreitar sempre afeições, deve estreitar, Sim. né, os sentimentos. Significa que a gente precisa trabalhar o tempo todo com as nossas riquezas para granjear amigos, mesmo porque a gente nunca sabe de quem vai precisar. Nesta e nas reencarnações futuras. E ser fiel nas pequeninas coisas, porque a gente só vê o administrador das grandes coisas, aquela situação paradigma e falar quando eu estiver naquela circunstância, mas a gente é chamado a ser fiel nas circunstâncias pessoais de cada um. Do cotidiano, né? Você é um administrador, um mordomo divino, e você tem recursos a administrar no seu campo de atuação, aonde você está colocado. E se você não for fiel nessas pequeninas coisas, você não vai ser colocado em situações maiores, até para te preservar, até para que você não meta mais os pés pelas mãos, né? Então, a questão que a gente precisa entender e buscar essa frase, eu acho que é belíssima, é ser fiel nas pequeninas coisas que Jesus nos confiou. Faz bem feito aquilo que você tem para fazer, faz bem feito na sua casa, faz bem feito no seu trabalho, faz bem feito na sua casa espírita, dá o seu melhor, seja fiel nessas pequeninas coisas, e você vai vendo que gradativamente você vai sendo promovido ou galgado, porque o Pai vai conduzindo de uma maneira segura, para que você também não... Paulo, você acabou de dar um rumo, um norte para aquelas pessoas que ainda não têm um objetivo de vida. E muitos de nós hoje não sabemos exatamente o que fazer da vida, o que vai ser da minha vida, o que eu devo estudar, onde eu devo trabalhar, o que eu devo fazer. Comece pelo mais simples, comece pelo básico, fazendo coisas boas. Né? Comece construindo uma vida... Você lembra da sogra do Pedro? Quando ela foi curada, ela levantou e foi fazer o almoço, fazer a janta. Né? Diz o texto bíblico, ela passou a servir Jesus. Ali, ela não saiu para fazer uma pregação, para fazer uma palestra, para fazer nada. Ela foi fazer o almoço. Ela foi cuidar da família. Né? É no contexto que você está, você pode ser... Ou seja, partiu para a ação. Né? Mas exato. Reconheceu, né? Reconheceu a ação divina na sua vida e começou a retribuir. Mas esse é um problema muito grave em nossa sociedade hoje, porque a gente volta à questão do egoísmo.
A gente Aí não é que eu ia perguntar agora. Ó. Como é que eu posso ser injusto no pouco, injusto no muito, ou fiel na riqueza injusta? Eu queria entender isso, pessoal. Não, mas quando os espíritos... É o normal acontecer isso? Na tua... Injusto no pouco. Também a gente, pessoa, tem... Dá um exemplo aí prático pra Não, gente. não- Atual. Em todas as possibilidades, sejam materiais ou não, as pessoas que têm poucas possibilidades podem ser injustas no pouco que têm, usando mal, usando errado. Você pode Porque não pensar só pra assim. si. Exato. O egoísmo- A questão do egoísmo que o Navarro ia falar. O egoísmo tanto existe naquele que tem muito, quanto existe naquele que tem Tem. pouco, porque é uma característica do espírito, Isso. certo? Você não Então- precisa ser bilionário para ser egoísta. Olha, então eu acho que o caminho inverso é... Eu preciso aprender a valorizar ou ser grato a tudo aquela riqueza que eu tenho. Quais riquezas que eu tenho? Isso. A começa Tempo. Não. Tempo. o tempo, o corpo físico, que é uma bênção, A porque reencarnação. sem a reencarnação a gente não progride. Isso. Né? Isso. A oportunidade de estar aqui essa noite, ou de nos ouvir pela internet e começar a pensar nessas coisas. Porque em algum momento nós vamos ser chamados a prestar contas De tudo. de tudo. Do corpo, da E- presença das pessoas ao nosso redor, que a gente pediu para que essas pessoas estivessem conosco. Família, né? E hoje a você? gente reclama deles, né? É. A família, A principalmente. família. A Michele está lembrando bem. Ora, o nosso maior benefício começa pela família. São as pessoas chaves que nós elencamos em primeiro lugar para reencarnarmos. Você quer reencarnar comigo? Você aceita reencarnar comigo? Eu preciso que você viva comigo. Isso. Como que lá em cima a gente fala assim, eu não quero não, mas eu não vou lembrar. Aí alguém fala para a gente que a gente precisa e convence a gente que Você a não gente vai lembrar precisa. tão bem assim, né? As pessoas, e é preciso levar para esse âmbito, né? As pessoas, nós não estamos fazendo favor para ninguém conviver com a gente. Nós estamos recebendo um favor, porque as pessoas não são obrigadas a conviver com a gente. Esse é um patrimônio que a gente precisa aprender a valorizar, ou seja, utilizar bem. Né? E aí vem a conclusão. Conclusão. Linkando de novo, pessoal. Foi pego na boca da botija. Parou o mundo. O que eu vou fazer agora? Estou de aviso prévio. O meu senhor me deixou de posse das notas promissórias, de todas as dívidas do patrimônio dele. Teoricamente, ninguém sabe que eu vou ser demitido. Vou chamar 2 que devem muito e fazer uma moralzinha com eles. O senhor veio, me elogiou. E a conclusão? Nenhum servo pode servir a 2 senhores. Por quê? Ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não poder servir a Deus e a Mamon. Quero ouvir. Mamon é riqueza, é patrimônio. Sim. O que é que nós temos feito com as bênçãos que estão E pode ser considerado um Deus hoje, no mundo materialista. E não é? O Deus do dinheiro. Deus o dia. E nós gostamos. Nossa. Né? Do conforto, nós gostamos do conforto, nós gostamos Quem nunca? das facilidades, nós gostamos do que há de melhor. Exato. Só que aí a doutrina espírita, aí vem aquela famosa questão 85 do Livro dos Espíritos, que a gente vem batendo desde o começo dessa série de parábolas. Ali no começo da segunda parte do Livro dos Espíritos, já tratando do mundo dos espíritos propriamente dito, já informado de que nós somos seres espirituais, mas nós fazemos um processo evolutivo na matéria, Kardec pergunta, bom, então tem o mundo dos espíritos, tem o mundo material, qual deles é o mais importante? E os espíritos vão dizer, o mais importante é o espiritual, porque sobrevive e resiste a tudo. E poderia existir sem o mundo material. Exato, o material. Aí te dá uma ordenação. O material é acessório. E quando a gente está encarnado ou corporificado, a gente acha que é o principal. E que vai levar, né? Ou acumula, né? Ou usa egoisticamente, como o rico. Rico insensato. Né? O rico insensato Acumula e tchau, vai o embora. rico do Lázaro viveu no Esbanja, não olha o Lázaro na porta dele. Exato. Depois implora que ele venha... E você troca o acessório pelo principal. E aí, quando você é chamado a prestar contas, você chega pobre no reino, né? Você inverte, fala. Porque, na verdade, nessa parábola, eu acho que Jesus ele vem nos situar
né? Ele vem Isso. dizer o seguinte, que esses bens pelos quais nós lutamos tanto, que nós desejamos tanto, não são nossos, são do Senhor, né? É Deus, na sua misericórdia, que nos concede, porque esses bens, eles são necessários para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, nós aprendemos a administrar as grandes coisas administrando as pequenas, Isso. né? Então, nós aprendendo a administrar os bens materiais, as pequenas adversidades da nossa vida, nós vamos adquirindo a inteligência, a capacidade, nós vamos As desenvolvendo verdadeiras riquezas. as a verdadeiras moralidade. riquezas. Então, ele vem, assim, como dizem os jovens, Jesus, nessa parábola, ele vem mandar real para nós, né? Ele vem falar, é o seguinte, minha sobrinha que fala, manda real. Ele vem mandar real o seguinte, nada é nosso, mas nós somos o quê? Usufrutuários, depositários. E aí, a outra grande Surpreendido lição... usando mal, né? Isso. A outra grande lição dessa parábola, além dele mandar real para nós, ele vem nos convidar à fidelidade. A fidelidade ao Senhor. Porque aí ele fala, não dá para servir a Deus e a Mamon. Quer dizer, esse Senhor que nos concede tudo e as riquezas. Você vai ter que fazer a sua escolha. Apesar de nós necessitarmos dos bens materiais para vivermos, porque somos materiais, precisamos nos alimentar, nos vestir. E a riqueza tudo. gera emprego, né? Gera Isso. dignidade. Só que, então nós precisamos utilizá-la para o nosso progresso. Mas por isso que a riqueza é provação pior do que a pobreza. Isso. Porque ela é mais difícil de ser administrada. É. Então a pergunta é, se for tirado de você o patrimônio que você tem, como é que você reage? Qual é o patrimônio seu, o corpo? Se você ficar sem ele hoje porque ele acabou a vida, como é que você vai conviver como espírito sem o corpo? Na riqueza que nós temos material, na possível riqueza que nós possamos ter. Hoje você anoitece milionário, amanhece paupérrimo. Como é que você vai reagir? São essas possibilidades que estão à nossa disposição que precisamos levar em conta. Nós precisamos levar em conta. Como eu vou reagir se eu perder o que tenho nas mãos? Seja o próprio tempo de vida pelo esgotamento da vida física, sejam os benefícios materiais. Então é preciso estar sempre raciocinando, como a Michele falou, em termos de espírito. Isso. Ter as coisas sob controle e sob a ótica do espírito, Isso. fazendo uso daquilo. É errado ser rico? Muito pelo contrário, como o Rodrigo falou, é mecanismo de progresso e de alívio, e de construção de saúde, de inteligência, de educação e tudo mais. A questão volta para cada um de nós. O que é que eu estou fazendo com o meu patrimônio e o que eu faria se já não o tivesse nas mãos? Porque um dia vai acontecer isso, a não ser os valores do espírito que esse permanecem. São Pela as imortalidade riquezas afora. verdadeiras. Oi? Que são as Que riquezas. são as riquezas onde verdadeiras. as traças O não resto é roem. passageiro. O resto é meio. Meus queridos, infelizmente nossa campainha bateu. E para você que está nos assistindo pela internet, para vocês que estão aqui, quando todos nós aqui formos chamados pelo Senhor a prestar contas do patrimônio que confiou a gente, quer seja ele material, quer seja ele intelectual, o nosso tempo. Será que eu tenho tempo para conversar com a minha tia que está na cama? Será que eu tenho tempo de ensinar uma criança a gostar de uma leitura? Faça essa pergunta para você aí de casa, faça a sua pergunta aqui. E a gente encerra mais um Sexta com Kardec com essa divina mensagem de nosso mestre, encerrando essa série de 3 parábolas. Muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima.